Olá pessoal, sou o Pacete, editor de Forbes Tech, e esse é mais um episódio do Forbescast em parceria com a Kaspersky, onde a gente vai falar aqui de cibersegurança. Já tivemos outras conversas, um assunto que aparece como prioridade na agenda do C-Level, mas a gente vai entender aqui ainda os desafios por trás desse assunto tão importante e relevante. Voltando aqui a Forbes, Roberto Rebouças, General Manager da Kaspersky no Brasil. Querido, bem-vindo. É o RR. Nosso querido RR, bem-vindo de É o volta. RR, é isso aí. Tá, é um prazer estar de volta aqui, a gente conversar. A cibersegurança nos últimos anos tem se tornado uma conversa no nível diretoria, né, e tem se tornado cada vez mais importante. Principalmente hoje que a gente tem uma legislação específica sobre vazamentos e tudo. O Brasil hoje é um país extremamente avançado nisso. Roberto, que já tem aí alguns anos de experiência em tecnologia, em cibersegurança, então vai ajudar a gente a conduzir um É, papo bem legal. assim, que eu já fui cliente também, né, eu fui gestor de tecnologia em banco, depois eu fui integrador, sou fabricante, então eu já sentei nas 3 cadeiras possíveis, então a gente tem uma visão interessante de como é que é toda a problemática. O bom é que essa serenidade, essa calma ajuda, né? Porque o que não falta é gerenciamento de crise. E o Fagner Almeida, que é head de infraestrutura da Biolab Farmacêutica, e também eu posso dizer que você tem uma responsabilidade ali de um CISO, né? Bem-vindo, querido. Exatamente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar nessa roda de amigos aqui, compartilhando um pouco mais desse nosso ambiente de resiliente aí para a cibersegurança. Sou head de infraestrutura e segurança da informação da Biolab e estamos com os desafios do dia a dia, né, na nossa operação, e aí hoje a gente olha muito mais estrategicamente esses 2 mundos, né, de infraestrutura e cibersegurança para o negócio da empresa e como a gente consegue aliar a estratégia junto com os executivos para conseguir ter mais resiliência no nosso ambiente. Teu segmento, ele é extremamente sensível quando a gente fala de cibersegurança aqui? E extremamente, né, que a gente tem 2 mundos, né, a gente tem a parte de IT, né, então onde tem toda a nossa rede de, administrativa com todos os nossos sistemas críticos, são as joias da coroa, e tem a parte de OT, que é o chão de fábrica, né, onde também temos que olhar, né, com o mesmo pensamento estratégico, principalmente quando a gente olha para a parte de cibersegurança voltado para o chão de fábrica, né. Então são máquinas industriais extremamente sensíveis, qualquer parada a gente tem impacto financeiro diretamente. Tem algo interessante aqui, você navega do estratégico ao operacional muito rápido aqui, né, e de forma cada vez mais conectada. Exatamente, né. Hoje a gente tem algumas agendas ali com o board da empresa justamente para definir estratégias tanto do chão de fábrica, né, tempo de produção da nossa linha de produção, né, para a resiliência da nossa linha de produção, tanto para, né, estratégia mesmo para o core da empresa, né, que é quando a gente fala de fechamento mensal, anual, de vendas, então a gente tem os 2 lados, né, os 2 mundos. Disponibilidade de serviço, né, para venda de fato, né, de produtos Biolab, e a gente tem a disponibilidade no nosso chão de fábrica, que é para a produção dos nossos produtos para que eles possam ser comercializados. Roberto, a Kaspersky tem uma tradição aqui de desenvolver conhecimento, pesquisa, especificamente também relacionado ao mundo do CISO, né, que essa descrição bastante simples que o Fagner deu pra gente. A gente vai relembrar aqui pontos importantes da pesquisa recente de vocês, mas tem um primeiro recorte, inclusive vocês já falaram sobre, que é essa sensação de que estamos seguros, mas ao mesmo tempo um avanço e a sofisticação dos ataques, né. Dá um contexto pra gente. Até alguns anos atrás, uma empresa ela achava que ela estava segura se ela tinha um antivírus e um firewall, né. Isso está longe de ser verdade, né. Hoje, não só o atacante é mais sofisticado, como o atacante hoje, normalmente, ele busca invadir uma empresa em especial. Então, ele vai fazer todo o trabalho, toda a tratativa e todo o levantamento como se fosse você para abrir um negócio e vai ver se existe mercado para aquele negócio em que região. Então ele vai achar as vulnerabilidades. A gente tem que levar em conta que segurança é igual ao elo mais fraco, nunca ao elo mais forte, né. Então se eu tenho uma empresa com 10.000 máquinas, eu tenho
uma única máquina insegura na rede, essa máquina É é por o seu ali que problema. vai. Tá, então, por exemplo, o Fagner estava falando de infraestrutura, né, de OT. Pensa, por exemplo, um hospital com um tomógrafo. O tomógrafo é uma máquina antiga, cara, que não vai ser substituída todo ano. E a máquina que controla ele provavelmente está usando um sistema operacional velho, não novo, que não tem nem mais atualização de segurança. E está na rede do hospital. Como é que você segura isso? Como é que você dá a garantia de que essa máquina não vai infectar o resto? Né? Então, hoje, segurança é uma coisa bem mais complicada, né? E se a gente pensar na pandemia, antigamente a gente conhecia todas as máquinas que estavam conectadas na nossa rede. Depois da pandemia, o usuário chega na nossa rede de casa, né? Usando o roteador dele que ele comprou no supermercado e instalou no próximo fim, né? Eu não sei que segurança ele tem. Muitas vezes usando uma máquina doméstica, muitas vezes a empresa não tem capacidade de fornecer uma máquina para o usuário. Então, hoje, a periferia da empresa inexiste. Então, você precisa pensar em segurança levando em conta o risco. Ou seja, não dá para subestimar nenhum ponto de vulnerabilidade, por mais simples que ele possa parecer. Não, não dá para você hoje, pensar. Hoje o pensamento não é, se eu vou ser invadido, e sim quando. Eu E a imagino pergunta que, na verdade, nesse momento, muitas empresas sendo atacadas, né. não, é assim, e a pergunta que o C-level tem que ter na cabeça é se ele vai sobreviver ao ataque ou não, porque ele vai ser atacado, né. O volume de ataques que a gente sofre, e o Brasil é campeão mundial em muitas coisas, trojan bancário, o Brasil é o campeão mundial. Phishing, eu duvido que qualquer uma das pessoas que esteja nos escutando, que ela não tenha recebido uma mensagem de phishing em algum mensageiro instantâneo que ele tem no celular, dizendo que os pontos dele estão vencendo, que o banco dele isso, o banco aquilo. Olha, alguém aprovou um Pix para você, e ele vai pôr o dedo lá, porque eventualmente alguém tem a conta naquele banco ou acabou de comprar alguma coisa, e daquele momento para frente ele está invadindo, e se ele está dentro de uma empresa, a empresa também está. Só uma dúvida antes de olhar pela perspectiva do Fagner, esse ponto que você falou é muito importante, né, é cada vez mais sofisticado, mas hoje, quando a gente olha para o Brasil, para além do perfil, né, dos ataques, para os perfis dos ataques, qual que é a intenção? A intenção ela é sequestro e ser remunerado por isso, é conseguir desviar dinheiro, tem uma questão de reputação, o que está por trás das O intenções? criminoso digital é um empresário, né, ele está buscando lucro, né, ele invadir uma empresa, qualquer que seja, vai custar dinheiro. Por quê? Porque ele vai alugar uma plataforma de phishing, ele vai alugar uma plataforma de ransomware. Não imagina que hoje o criminoso digital que atacou a empresa seja quem desenvolveu aquela ferramenta que atacou a empresa, não. Ele contratou isso no mercado, vai fazer o que a gente chama de revenue share. Então, olha, 10% do lucro que eu conseguir eu vou pagar Ou para seja, você. você tem um ecossistema, você tem Existe uma. hoje um ecossistema onde essas ferramentas sofrem versão um, 2, 3. A versão um tinha uma vulnerabilidade, a 2 já não tem mais, a 3 já mudou alguma coisa, né. Então, hoje ele é um empresário. Quando a gente fala de segurança, né, o que a empresa tem que pensar é em como é que eu faço com que o ataque seja mais custoso do que o lucro que o criminoso digital vai ter. Aí ele não te ataca. Ele vai atacar uma empresa onde ele vai ter lucro. Se ele tiver prejuízo, ele não vai fazer. É a mesma lógica do dia a dia, né, um criminoso ele vê um momento de oportunidade ali e faz um cálculo. Fagner, agora vamos para a prática, né, vamos pegar essa teoria aqui e vamos para a prática, porque ok, sorte que você tem a Kaspersky para olhar o que está acontecendo, mas você tem que fazer um equilíbrio ali entre, olhar, você não olha só segurança, né, mas tem que olhar tudo e entender o que está acontecendo ali. Como que é na prática? Como que você acaba fazendo essa gestão? No meu ponto de vista, né, é extremamente essencial você ter um parceiro para te ajudar, né, no seu ambiente, seja ele voltado para OT ou na parte de IT. Então, junto hoje com a Kaspersky, né, a gente tem projetos, por exemplo, a gente desenvolveu projetos olhando para a parte de OT como um todo, né? E aí, como é que eu olho para essa cadeia como um todo? Desde, igual o Roberto bem pontuou,
né? A gente tem máquinas hoje no nosso setor industrial com sistemas operacionais, né, legados. Então, como é que eu olho para a vulnerabilidade dessa máquina e coloco ela na minha rede, né, claro, com toda a proteção que a gente procura, né, utilizar ali, com rede segmentada, microsegmentação, proteção em camada de endpoint para dentro do sistema legado. Hoje eu tenho a Casper, né, como um parceiro estratégico para que eu consiga ter muito mais resiliência no meu chão de fábrica, na minha rede OT, né. Na parte de IT, eu também tenho parceiros envolvidos, né, na camada de segurança, além, é claro, de um time, né, técnico interno da Biolab. Então, quando eu olho estrategicamente o que eu tenho de infraestrutura hoje no mundo corporativo da Biolab, né, eu procuro entregar para os nossos executivos, né, o quanto de resiliência a gente tem hoje, né, em camada de algum possível ataque, né. Como o Roberto bem disse, né, não trata mais de será que eu vou ser atacado, mas quando eu vou ser atacado. E quando eu for atacado, eh, como está a minha resiliência na minha volta desse ambiente, né? O quão resiliente eu sou para conseguir botar de pé o negócio da empresa, né, e gerar o mínimo de impacto possível na estratégia, no negócio, né, no faturamento da Biolab. Ô Roberto, você disse que já teve do outro lado também. E aí, eu queria que você trouxesse aqui o desafio que é essa interlocução que o Fagner descreveu aqui em qualquer empresa hoje, para você levar para o board, levar para um C-level, o que está acontecendo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre, especificamente sobre o ROI, retorno de investimento, mas qual que é o desafio hoje da compreensão que essa alta diretoria tem sobre o que é cibersegurança? Deixa eu fazer uma paralelo, né. Infelizmente a gente ainda tem, hã, eu não diria uma diretoria, mas a gente ainda tem, muita gente que pensa como o brasileiro tradicional pensa, né, que é você espera acontecer um problema para você corrigir, né, que é o que a gente chama de o eventual bombeiro, né. Quando eu falo um paralelo, se a gente parar para pensar quantos museus a gente perdeu nos últimos anos, Museu da Língua Portuguesa, uma série de outros, pegou fogo, tudo bem, eu consigo pôr o museu de volta, mas e o que estava lá dentro? Eu eventualmente muita coisa eu vou perder, né. Então hoje a grande problemática que a gente sofre, né, é tentar mostrar que é muito mais, vantajoso, muito mais barato para a empresa investir em tecnologias que permitam que ela esteja na frente do atacante, de maneira que ela vai já se proteger mesmo não tendo sido atacado, porque daí o ataque vai ter muito menos possibilidade de fazer um estrago. Ele pode até acontecer, mas ele vai ser limitado dentro de uma região pequena, não vai parar a empresa toda, tá. Então, como eu falei, é questão da gente gerenciar risco e eu tenho que reduzir o risco da empresa cada vez mais. Nos bastidores a gente estava falando sobre o desafio do retorno de investimento em cibersegurança. Porque se tá tudo certo, né, não teve ataque, as coisas estão acontecendo, mas como e aí, eu queria trazer você para esse ponto, Fagner, porque é um desafio de fato, né. Como que você justifica o investimento, ou como você justifica, aumentar o investimento em algo aqui que de certa forma tá correndo tudo bem? Ali nos bastidores eu já vi que esse é um ponto muito de atrito, né. É um dos pontos mais relevantes, né, quando a gente olha para investimento dentro de qualquer organização. Eu costumo dizer que o papel do líder hoje, seja ele o líder, né, de TI como um todo, ou de infraestrutura, ou um CISO da vida, ele mudou, né, de uns tempos para cá. Então, o líder hoje ele tem que olhar de uma forma muito mais estratégica, ele tem que olhar para o negócio da empresa, né. Antigamente, o líder olhava num conceito muito mais técnico. O que que eu preciso colocar aqui? Um antivírus e um firewall. Então, vou lá no meu executivo, vou pedir um investimento para colocar uma camada de proteção técnica aqui. Hoje eu tenho que olhar mais para a parte estratégica e para o core da empresa. Então, eu esse ROI, né, em termos de retorno para a empresa, se você pensar numa maneira, bem simplista de ser, não tem um ROI, né. O que você tem que traçar como objetivo de conseguir vender um projeto com uma complexidade alta, que te dê uma sustentabilidade em termos de camada de segurança
vantajosa, é você vender um projeto com um sentido muito mais de continuidade de negócio. Então eu estou investindo um dinheiro na minha camada de proteção, dentro da minha operação, que eu trago como retorno a minha continuidade de negócio. Então, quando eu trago qualquer projeto de segurança, com alta complexidade, que ele ultrapasse esse custo de hora parada, né, mesmo assim ele se paga porque eu trago, um plano de continuidade de negócio para a empresa. Então, a partir do momento que eu estou investindo uma alta quantia, do outro lado eu também estou te dando continuidade operacional para que a Biolab não tenha, né, impactos na sua linha de produção e muito menos impacto financeiro, né, se eu tiver qualquer tipo de parada, seja por um incidente, seja por um ataque, seja por um desastre natural ou não, no nosso ambiente de infraestrutura. Ô, Roberto, graças ao preparo do Fagner, eu acho que na Biolab tá resolvida essa complexidade. Mas se a gente expandir para outras realidades, e aí, só para entender de fato, assim, vocês conseguiram ajudar outros clientes a, pelo menos, trazerem essa ideia de: "Olha, não é sobre um retorno de investimento, mas é sobre o que eu deixei de perder aqui", ou é sobre a continuidade do negócio. Como que a gente faz isso? Na verdade, tem até a palavra, né? Em segurança se chama ROSI, que é o Return of Security Investment. E a conversa na empresa é tratar isso como um seguro. Seguro de carro, seguro de saúde, tá? Onde, na verdade, você... Porque é muito fácil, por exemplo, pego na Biolab. Eu vou ter que investir 1 milhão para fazer esse remédio novo, mas nos próximos 6 meses eu vou ter o faturamento de 5. Então tem um retorno de 5 para 1, tá bom, ótimo. Segurança não tem isso. Olha, eu estou investindo esse mesmo 1 milhão, tá, para evitar eventualmente perder 5 horas de empresa parada, que vai custar os mesmos 5 milhões. Então, só que se a empresa não parar, né, então aí como é que a coisa funciona? Então, hoje é um problema. E o Fagner falou uma coisa que eu acho que é extremamente importante, né? E eu costumo usar muito essa frase: segurança não é produto, né? Muita empresa acha que eu vou procurar, pego os institutos de pesquisa, acho qual é a melhor solução de segurança que existe no mercado. Até porque é algo muito customizável, né? Mas não é só isso. Segurança, se você não tem um bom produto, tá? Pessoas treinadas e gabaritadas para operarem aquilo com alto grau de eficácia. E se você não tem um processo de documentado de como é que eu opero, o que que eu faço numa época de crise, eu não tenho nada, tá? Eu preciso de pelo menos 3 pés para manter uma mesa em pé. Se eu perder qualquer pé, a mesa nunca fica em pé, não tem como, né? E a gente vê ainda uma falta muito grande de maturidade nas empresas, porque você até convence a empresa a investir na tecnologia, mas na hora de contratar o profissional para operar aquilo, na hora de você ter o processo documentado, vamos, por exemplo, pensar alguns anos atrás, era importante você ter backup. Quantas empresas testavam o backup? Eu tenho que, de tempos em tempos, fingir que deu um problema qualquer na minha estrutura e vamos levantar o backup para ver se funciona. Porque se eu for levantar ele pela primeira vez no momento da crise e não funcionar, acabou, eu não tenho nada. Ou seja, você Eu precisa tenho uma ter... falsa sensação. Segurança é a mesma coisa, né? Ou seja, você tem uma segurança, o seu time está preparado numa emergência? Vamos simular uma emergência sem avisar o time e ver o que acontece. A gente consegue levantar, o time consegue resolver, tá? E agora com o LGPD no Brasil, se de repente eu percebo que talvez tenha tido vazamento de dados, eu tenho 72 horas para avisar o governo que houve um vazamento de dados na minha empresa, ou eu vou ter problemas de multas e uma série de outras coisas. Então, hoje segurança é um tópico extremamente complicado. E o Fagner tocou num outro ponto que eu acho essencial, né? Tecnologia, a área de tecnologia, a área de back-office, digamos assim, eu ainda posso me dar o luxo de, numa emergência, desligar tudo. Desligo tudo, vejo o que está acontecendo e ligo com calma as coisas para não ter problema. Imagina a área de infraestrutura, a área dos remédios. De repente, se eu desligar tudo, aquele material que estava transitando, que precisava para poder fazer um remédio, eu perdi. Uma indústria do aço. O ferro que estava dentro do alto forno,
vai solidificar e eu perco alto forno, o prejuízo é maior. Então, aí eu estou pensando e falando em manter o negócio funcionando e mesmo que eu vá ter alguma perda. Então, hoje a gente tem um segundo problema crítico na maior parte das empresas. Eles acham que uma tecnologia e uma ferramenta que serve para a área de TI serve para a área de OT. Não serve. São coisas diferentes. Uma tenta evitar perdas mesmo que eu pare. A outra tenta não parar mesmo que eu perca. São filosofias de vida completamente diferentes. É quase que um paradoxo entre as duas, mas elas são complementares nesse backup de proteção, né? Sim, porque até alguns anos atrás, a rede de OT era uma, a rede de TI era outra completamente diferente. Hoje é uma rede só. Por mais que eu tenha segmentação e uma série de outras coisas, ainda é uma rede só. E se eu tiver, e eu digo, nós somos seres humanos, ou seja, nós somos falíveis. Em algum lugar, dentro de uma rede muito sofisticada, alguma coisa vai ter sido mal documentada ou mal configurada. O atacante, ele vai buscar isso. Pensa, por exemplo, num jogo de futebol. Eu tenho dois times, um entrou em campo para ganhar, outro para não perder, né? O atacante só precisa ser eficaz uma única vez. 1-0 ganhou o jogo. O outro tem que ser eficaz os 90 minutos do jogo o tempo inteirinho, porque basta um gol ele perdeu. Então, assim, é a mesma coisa. A empresa tem que ser boa o suficiente para evitar todos os ataques. O atacante só precisa ser bom uma vez. O Fagner, voltando ao exemplo da simplicidade, que o Roberto deu no início e deu agora também com essa analogia maravilhosa do futebol. A gente está falando de cultura aqui, né? Falamos um pouquinho sobre a cultura do C-Level, de compreensão, mas aqui a gente está falando de cultura de todos os funcionários, né? De entender os pontos vulneráveis. Como que você trabalha isso? Porque é, é, uma, é mais do que uma conscientização. É a compreensão da companhia como um todo de que segurança faz parte do meu job description também. Eu posso ser um ponto vulnerável ainda que eu não esteja na equipe do Fagner. Faz sentido isso? Literalmente, né? No meu ponto de vista, no meu modo de pensar, acho que tem 2 pontos super relevantes. O primeiro não tem para onde fugir, é conscientização na veia e não, né, é inegociável. Então, você tem que bater o martelinho ali todos os dias em conscientizar, né, o seu público de colaboradores, seja ele, né, desde do nosso chão de fábrica até o dono da empresa, né? Então, e aí quando a gente chega no dono da empresa, é o segundo ponto mais relevante. O dono da empresa ele tem que comprar a ideia de que a segurança é um dos principais fatores dentro da sua organização. Então, não adianta eu conscientizar eh, os meus 4.000, né, um pouco mais de 4.000 colaboradores que a gente tem hoje na Biolab, se o dono da empresa ou os executivos da empresa, eles não compram a ideia de segurança. Então eu posso chegar na minha regra de, né, de negócio para segurança e apertar e botar um cadeado ali, trancar as 7 chaves e jogar essa chave fora. Mas eu não posso deixar abrir uma exceção para os altos executivos não estarem dentro desse cadeado trancado. Então Senão você bota tudo a perder. coloco tudo a perder, né. Então, como o Roberto falou, né, uma campanha de phishing, né, ou um phishing direcionado, se eu tenho 4.000 colaboradores treinados para que aquele phishing ele seja o máximo possível mitigado, mas o dono da empresa ou o meu CEO, ele tá clicando em qualquer link que chegue, né, não adiantou nada, o meu plano de trabalho desse lado aqui, ele foi furado por conta de um colaborador. Então eh, dentro da Biolab, né, e acredito que dentro de qualquer organização, é super relevante, né, o plano de conscientização bem definido, com governança, com métricas para você conseguir também medir, né, como está a sua efetividade no seu plano de conscientização e onde você precisa reforçar ele, mas também é super importante que seja top-down, né? Ele venha de cima para baixo em termos de importância dentro da corporação hoje. Va Deixa eu complementar um pouco o que ele falou, com 2 pontos que eu acho importantes, tá. Conscientização é uma coisa que ela tem que acontecer começando dia 1º de janeiro e não terminando dia 31 de dezembro. Não adianta a empresa achar que ela vai fazer uma campanha, um treinamento e está todo mundo consciente.
O resultado disso é o mesmo resultado que a gente tem quando a gente estuda para uma prova na faculdade. Você estudou para a prova na faculdade, entrou na sala, fez a prova, saiu da sala, 50% você que esqueceu. Você já não lembra mais. No dia seguinte, mais 25% foram embora. Tá? Então é uma coisa que tem que ser batido, 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 até a hora que aquilo já não seja mais um conhecimento que eu estou adquirindo e seja já parte do a minha maneira de trabalhar. Né? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é extremamente importante. O segundo ponto, que eu acho que é um tópico que a gente vai entrar agora, tá? É que, e por isso, inclusive, porque que a gente fala hoje muito de segurança proativa, é que só isso não é mais suficiente. Né? O que está acontecendo agora? A gente tem uma quantidade muito grande de AIs entrando no mercado, só que ela entra dos dois lados. Ela está entrando tanto do lado do bem quanto do lado do mal. Tá? Então, o que a gente já viu que já aconteceu? Então, por exemplo, tem uma campanha de phishing, eu treinei todos os meus funcionários, ninguém mais abre, eu consigo reconhecer que aquilo é um e-mail de phishing. Só que agora as ferramentas de Office têm AI dentro da ferramenta. E o AI vai ler o e-mail, quer o usuário leia ou não. Um e-mail bem desenhado, o AI vai começar a fazer coisa que ele não deveria, isso já aconteceu. Tá? Então, assim, hoje você precisa ter capacidade de evitar as duas coisas, o problema do ser humano, mas o problema daquilo que você acha que é um ser humano que não é. Aqui, essa parte é interessante porque dá muito contexto desse momento do que a gente está vivendo no mundo corporativo. Você mencionou o exemplo do e-mail, mas a gente está num momento em que o agente de IA, né, ou os agentes de IA passam cada vez mais a ser uma realidade e que adiciona aí muitas complexidades, né. Acho que fica uma conclusão aqui dessa parte de cultura, de educação, que é um círculo que ele não tem fim, né. Primeiro, como você falou, você tem que incorporar isso no dia a dia, mas não tem fim, assim, você vai ter que ir evoluindo. O paralelo que eu gosto de fazer é assim, como é que você protege seus dentes? Escovando o dente uma vez por mês? Não, você tem que escovar todos os dias, de manhã, depois do almoço, de noite. Se você não fizer isso consistentemente, não vai adiantar nada. Tá? Segurança, principalmente a parte de conscientização, também precisa de consistência. Eu preciso estar fazendo isso todo dia e eu preciso testar para ver se o meu funcionário entendeu. Tá? Então, por exemplo, no phishing, eu preciso startar uma campanha de phishing interno e entender com uma ferramenta adequada de quem está clicando, por que está clicando, que tipo de phishing é mais eficaz ou não, e começar a treinar o meu usuário e como é que ele faz para se defender. Por exemplo, hoje vocês devem estar contratando alguém. Né? Essa vaga está publicada no LinkedIn, isso é batata. O seu cara de RH está esperando receber um e-mail com um arquivo anexado que é o currículo da pessoa. Também nada de extraordinário. Só que ao invés de eu te mandar um docx, eu mandei um docm. Esse M diz que aquilo ali é um programa, uma macro. Né? Vai executar alguma coisa na sua máquina, quer você queira, quer não. Ficou muito claro esse exemplo agora do quanto que é é por um caminho simples que você abre a porta. Eu tô imaginando aqui, imagina num período de Black Friday, Páscoa, essas sazonalidades todas, e sempre tem ali um contexto em que você dá uma oportunidade para os atacantes. Vamos falar de dinheiro agora, porque a gente sabe que o dinheiro, ele para algumas empresas, óbvio, o contexto é diferente, mas a gente tem, na maioria das empresas, você tem ali uma dinâmica de, né, de orçamento limitado e não ilimitado, e o desafio de fazer isso. E aí, Fagner, dentro da tua realidade, e o Roberto complementa isso, eh, aqui a gente está falando sobre dinheiro e mais investimento, porque o quadro, ele é complexo, né, essa atualização, ela é constante. Como que eu faço isso? O meio termo entre conseguir ampliar o meu investimento, mas ao mesmo tempo saber lidar ali com o que eu tenho disponível. O maior desafio, eu acho que para qualquer líder hoje, né, dentro da área de TI, é conseguir, né, a aprovação dos seus executivos, né, do seu board ali para investimentos dentro, principalmente quando a gente fala dentro da área de segurança, né, a gente acabou de tocar aqui no assunto, a segurança
a gente investe dinheiro sem ter um retorno, né, palpável para você conseguir justificar isso. Então, acho que o líder de TI que ele vem agora, o líder de segurança, né, ele não tem jeito, ele tem que mudar, né, a forma como vender um projeto para os executivos. Então, anteriormente, né, quem já teve a oportunidade de sentar, né, numa mesa com um conselheiro, com um dono de uma empresa, com um CEO, para tentar vender um projeto de alta complexidade, não adianta eu, com um linguajar técnico, né, falar de MTTD, MTTR, Já de, perdeu, de perdeu no protocolos que, né, você tem. Primeiro, que você já tem pouco tempo, né, que a agenda é super corrida. Segundo, quando você vem numa linguagem técnica, é a mesma coisa de o dono da empresa, o CEO, olhar para você e falar o velho ditado, né? Mas isso aqui está funcionando há 20 anos, por que que não vai funcionar daqui a mais 20? Né? Então, a linguagem muda, né, para você conseguir trazer, primeiro, captar a atenção do público-alvo que está naquela reunião, e segundo, para você conseguir convencer o seu executivo de que aquele investimento, por mais que ele não traga um retorno financeiro, ele te traz um retorno numa questão de segurança, né? Então, quando você vai com um linguajar mais voltado, né, igual eu comentei anteriormente, para a parte de continuidade de negócio, para a parte de resiliência, né, você tem muito mais vantagem, muito mais êxito na sua conversa. Um exemplo, na Biolab, tempos atrás, a gente ingressou, né, liderei um projeto de disaster recovery dentro da Biolab, né, a modernização do nosso disaster recovery. Então, como que eu consegui, né, junto aos executivos, trazer um projeto de alta complexidade com alto valor investido, e que ele, de fato, é um seguro de carro, né? Você está pagando por uma replicação de todo o seu dado, ou pelo menos das joias da coroa da empresa, do seu ambiente produtivo para um ambiente que ele está, né, entre aspas, ali, adormecido, né, e deixando ele stand-by ali, eu estou aportando dinheiro nesse ambiente sem precisar usar ele. Então, como que eu consigo convencer meu board de falar assim, ó, eu preciso de um valor de alto investimento nesse lado aqui, porque quando a gente olha para as inovações que estão vindo, né? Inovação é muito bom porque ajuda na camada de segurança, na proteção, mas também joga contra quando a gente tem o atacante também usando a inovação, a inteligência, né, para driblar todas as nossas barreiras que a gente vai construindo. Então, eu mostro uma visão para os meus executivos de que se eu tiver impacto do meu lado produtivo, eu tenho um outro lado de DR, né, que eu consigo subir o negócio da empresa num determinado tempo aceitável para a organização, né, que eu não gere impacto no meu ambiente produtivo, nem impacto financeiro, nem impacto regulatório, porque além de tudo isso, na indústria farmacêutica, a gente tem muita regulação. Então, a Anvisa pega bastante pesado quando a gente fala de backup, de dados, de resiliência, de camada de proteção, de disaster recovery. Então, eu tenho que também reportar, né, em uma auditoria da Anvisa que eu tenho um ambiente com capacidade de continuidade, de alta continuidade para o negócio da empresa. Sabe o que é interessante aqui? Essa é uma característica do próprio mundo da tecnologia, onde o profissional que é mais técnico precisa da skill de comunicação e de compreender o negócio. Aqui fica muito claro isso, porque é óbvio, você tem todo o repertório técnico, mas se você não tiver uma capacidade de comunicação e conectar com o negócio em si, que é o que está ali, né, na cabeça do CEO, do dono, não vai funcionar. Isso é bem interessante. Exatamente. São as conversas que eu costumo ter, né, com os nossos executivos, que a Biolab, ela é drivada, né, ela traça uma meta ali a cada 3, 4 anos. Então, não tem uma meta anual. Eu tenho uma meta de onde eu quero chegar até 2027. 2027 eu quero olhar para trás e ver que a Biolab chegou numa meta de faturamento X. Então, a minha conversa com o executivo é justamente olhando para a estratégia da empresa para 2027, 2030,
o que eu preciso fazer para garantir que essa empresa esteja operacional, né, sem impacto nenhum, até 2027, até 2030, pelo menos, para que a meta possa ser atingida e eu não gere impacto produtivo ou impacto financeiro ou até de reputação da marca da Biolab, né, no mercado farmacêutico, principalmente no industrial. Roberto, tem um recorte aqui da pesquisa dos CISOs que define um pouco o perfil, né? Inicial, intermediário e avançado. Essa definição ela está relacionada a dinheiro propriamente dito, né, capacidade de investimento, ou seja, se eu não tenho o dinheiro, se eu não tenho nem como ter um CISO lá na minha empresa, como que eu faço? Ou ela também está relacionada a perfil aqui, perfil de empresa, perfil do momento de maturidade da empresa? Deixa eu responder também uma parte dessa parte de dinheiro, né? Ah, segurança não é uma coisa que o que uma empresa grande tem, a empresa pequena também tem e ela vai ter que investir um caminhão de dinheiro, né? Então não funciona assim. Existe solução para todos os tamanhos. A necessidade de proteção não é igual, né? Então, quando você vai buscar um parceiro de segurança, você tem que buscar parceiros que entendam que existe essa diferença e que não tentem pegar uma solução e empurrar a mesma solução para todo mundo. Não vai funcionar. Não existe mais aquilo de a empresa se adaptar àquilo que ela está comprando, ou aquilo que ela está comprando tem que se adaptar à maneira da empresa trabalhar. Bom, Ou então, seja, em outras palavras, não importa se eu sou uma multinacional, se eu sou uma PME, não é o fato de eu ser menor que eu estou menos protegido. Eu não, estou e não é o protegido. fato que você é uma PME que você vai ter que gastar a mesma coisa que a multinacional gasta. Não é, né? Então você tem essa diferenciação, né? Quando a gente fala de segurança hoje, e um termo que a gente usa de vez em quando é cyberimunidade. Então, o que eu falei ali atrás, que a gente enxerga hoje os criminosos digital como um empresário. O conceito da cyberimunidade é: eu preciso proteger a minha empresa até o ponto aonde eu não me torno mais um alvo desejável. Ele vai atacar outra empresa que está menos protegida. E, de novo, fazendo um paralelo, a gente antigamente parava o carro na rua e a gente pegava aquela barra de aço que ligava o pedal na direção. Evitava que o carro fosse roubado? Não, mas ele ia demorar 5, 10 minutos para desabilitar aquilo. O carro que está estacionado na sua frente ou atrás de você não tem nada disso, ele tira o carro em 10 segundos. Ele vai tirar o outro, ele não vai tirar o seu, porque ele está abrindo uma janela de exposição que ele pode ser preso. Então, hoje, a segurança digital, a empresa tem que pensar assim, até que ponto? Porque não pode ser uma coisa onde eu vou investir cada vez mais dinheiro e isso não tem fim. Tem que ter um fim em algum lugar, senão não funciona, eu vou esgotar a capacidade financeira da empresa. Quando a gente fala de segurança básica, intermediária, avançada, então pensa assim, você é um adolescente, acabou de tirar a carta, você sabe dirigir carro, eu te dou um carro de Fórmula 1 na mão e você está lá em Interlagos. A reta você faz, a curva você não faz. Não adianta eu colocar uma ferramenta de cibersegurança avançada na mão de empresas que não têm a capacidade de tirar proveito disso. Lembra que eu falei que segurança é um tripé? Eu preciso ter pessoas e processos, além do produto. Então não adianta nada eu pegar um produto extremamente sofisticado e colocar na mão de uma empresa que não tem pessoa gabaritado o suficiente para operar aquilo com eficácia e tem processos para entender o que acontece no momento de uma crise ou alguma coisa parecida. Então, quando a gente separa, a gente tenta entender o momento da empresa e tenta fazer com que a empresa, com o tempo, vá saindo de uma empresa mais básica para uma empresa mais sofisticada. Mas isso é um roadmap, é um tempo. Não adianta eu tentar ultrapassar. Alguns talvez consigam, mas a vasta maioria vai fazer o que o americano chama de crash and burn. Não adianta nada. Depois, quem é o problema? O problema é da ferramenta. Essa ferramenta não serve para nada. Não, não é assim. Então, a gente, efetivamente, na conversa com o cliente, a gente tenta entender qual é o momento, né? E tenta ver como é que a gente pode ajudar, né? Eu não estou aqui
para tirar o máximo de dinheiro do meu cliente. Eu estou aqui para tentar fazer com que ele tenha uma segurança boa no momento que ele está e fazer com que ele, dentro de casa, consiga levar a segurança dele por um processo bem básico até um processo extremamente sofisticado. Tá? Isso leva tempo, né, mas é factível. Uma dúvida antes de eu passar para o Fagner para a gente fazer as reflexões finais. Eu imagino que, todos os segmentos aqui têm a sua parcela de vulnerabilidade. Olhando para fora agora, existem perfis de momentos de companhia ou setores que acabam se tornando mais vulneráveis por estarem em evidência? Vou dar um exemplo. Hoje nós temos em evidência grandes empresas, os e-commerces, né. Hoje você tem é um segmento que explodiu, que cresceu. Existe, olhando para o lado de fora, existe, perfil de empresa que está mais vulnerável nesse sentido? Eu tô na crista da onda, eu tô num segmento que está bombando, ou não necessariamente, ou em maior ou menor proporção, mesmo uma empresa B2B, ela tá ali no seu grau de vulnerabilidade? Existe, sim, verticais que têm uma consciência da segurança maior do que outras verticais. Então, por exemplo, se você pegar no mercado brasileiro, a área de bancos e seguradoras é uma área que sempre teve no DNA deles a necessidade da segurança, né. Então são empresas que entendem a importância e que investem em segurança. Agora, existe empresa que é, por exemplo, uma papeleira, uma montadora de alguma coisa, que é uma empresa pequena de família e que provavelmente não tem nenhuma área de segurança. Talvez, muitas vezes, não tenha nem uma área de tecnologia. A gente conhece muita empresa onde a tecnologia é aquele cara que vai uma vez por mês lá para fazer manutenção do notebook, trocar o toner e tem ali um contratinho. Então, esse tipo de empresa vai ter mais dificuldade, vai ser mais atacada, por quê? Porque ele não está dentro ainda do métier do problema. Então, se fazer só um paralelo, que eu duvido que quem está nos ouvindo entenda isso. Pega, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né. Então hoje, na eventual vazamento de informações consideradas confidenciais, tá, a empresa eventualmente tem que se explicar para o governo e tem que pagar a multa, né. Imediatamente todo mundo pensa, né, então isso é um problema de empresas. Imagina, por exemplo, um ginecologista e a secretária dele, quando vai embora porque está brava, pega as fichas dos pacientes e divulga isso. Ele está embaixo da LGPD do mesmo jeito, tá, só que ninguém para pensar. Então segurança hoje é um problema que permeia praticamente a nossa sociedade toda. Então, por exemplo, esse lado do profissional liberal, que é uma pequena empresa, ele para ele não precisa de nada. Não, infelizmente você precisa sim. Tá, infelizmente você precisa se preocupar em hoje como é que você armazena essas informações. Tá, a informação médica das pessoas é uma informação considerada extremamente privada, né. Então como é que você faz isso? Não adianta você ter aquele arquivo morto que a gente tinha, né, aquele armário de aço que você abre a porta, tem aquele monte de pastinha, que é o que a gente vê na maior parte das coisas. Então, existem sim áreas que são mais, eu não diria que são mais seguras, mas é que elas têm a segurança mais no DNA, e tem áreas que estão chegando aí, tá. Então, e-commerces e uma série de outras coisas depois da pandemia, onde a gente e o brasileiro compra na internet. Eu já comprei 2 carros, já vendi 3 pela internet, né. Então, assim, isso hoje o brasileiro faz isso muito, né. Mas também a gente tem muitos problemas, né. Então a gente já aprendeu a tentar se proteger, mas existem áreas que efetivamente ainda estão engatinhando em segurança, e o nosso papel e o papel de vocês é tentar divulgar qual é a problemática e que, pô, vem conversar, né. Eu não vou tentar isso, a gente não vai tentar esfolar, eu vou tentar ajudar a fazer com que você tenha uma segurança mínima e indispensável. O Fagner, enfim, acho que foi uma aula aqui hoje de não só de resiliência, mas de novo, eu bato nessa tecla, né, o perigo ele tá nos detalhes, ele tá nas coisas que parecem pequenas. Lá logo no começo você falou isso, né, não é só aquilo que é grande. E aí pra fechar, eu acho que fazendo uma mescla do teu aprendizado, né, como um profissional que tá hoje numa grande companhia, mas numa companhia que tem um perfil de ser uma companhia de dono, mas que teve que desenvolver essas skills que você mesmo falou, ou seja, tudo que você descreveu aqui é o que você foi desenvolvendo
E aí um recado para os C-levels que estão nos ouvindo, né, eu diria os C-levels que estão num papel hoje de conversar com seus CISOs, com seus, CTOs, CIOs, de compreender: "Olha, a gente não está aqui falando somente sobre ataques pontuais, a gente está falando de algo que, de novo, tem um impacto direto na continuidade do negócio". Literalmente, né, bem como você bem disse, né, eu acabei desenvolvendo, né, mudando um pouco meu mindset ali para desde de 5, 6, 7 anos atrás para agora. Então, lá atrás eu vinha muito nessa pegada de, né, de ter ferramental técnico na operação para justificar uma operação segura, né, só que a gente não caminhava tanto para a parte estratégica da empresa, né. Hoje, né, o meu papel, né, muda muito mais, eu trago a parte técnica, mas também trago a parte estratégia, já a parte de estratégia junto da empresa, né. Então, se eu te puder, né, um recado para quem está nos escutando, é que, de fato, né, mude a forma como você trata hoje segurança, dentro da sua organização, né. Segurança é um dos principais papéis hoje dentro da organização, mas ela tem que caminhar junto com a estratégia da empresa, né. Não adianta, como o Roberto bem disse, não adianta eu aportar 15 milhões para uma empresinha que é pequena, eu vou gastar 15 milhões para comprar uma Ferrari, né, eu vou matar uma formiga com uma bazuca sem ter a necessidade, né. Então, você investe o quanto você tem de estratégia para dentro da sua organização. Então, se a sua organização está andando numa vertical um pouco menor, talvez o seu investimento ele tenha que ser condizente com a estratégia do que aquela empresa está andando. Se hoje dentro da Biolab, por exemplo, a gente tem uma infraestrutura, totalmente mais complexa, né. Então eu tenho chão de fábrica, eu tenho rede OT, eu tenho rede de IT, então eu tenho um investimento apropriado para o que eu, né, para o que a empresa precisa para, a nível estratégico, poder chegar daqui a 5, 10, 15 anos, olhar para trás e ver da onde a gente aonde a gente estava para onde a gente foi. Então, né, o líder hoje ele precisa mudar esse mindset. Falando de segurança como ponto aí de sugestão, é super importante, relevante você rodar um projeto de maturidade dentro da sua empresa. Então, você precisa entender, compreender aonde você está hoje, né? A que nível de maturidade você tem hoje na sua operação e traçar um roadmap, para daqui a 3, 4, 5 anos, para onde você pode chegar, para onde você quer estar e pode chegar. Então, isso te traz a nível de maturidade, operacional, a nível de maturidade de estratégia para junto da empresa, né? E a velha e boa, quem não mede não consegue fazer gestão. Então, se eu for deixar aí uma dica também, tenham, né, indicadores que te deem, relevância para a visibilidade da sua operação. Então, tenha o seu nível de MTTD, seu MG, seu nível, desculpa, de MTTR, e principalmente saiba o que você está monitorando, né? Você tem que ter visão do que você está monitorando. Não adianta eu ter uma série de ferramentas, uma série de equipamentos, de ativos, de assets, onde eu tenho um monitoramento que eu não tenho visibilidade do que eu estou tendo de monitoração, né? Então, esse é o meu recado final para quem está nos escutando, e que acredito que vai te dar uma maturidade, vai te trazer uma compreensão muito maior do que hoje você olhe para a sua empresa, né, para a sua operação, e acredite que você esteja seguro e tenha falsa segurança, né? Você acredita que está seguro, mas na hora que você tem um incidente, se você não tem essa visibilidade, os níveis de testes bem efetivados, você acaba tendo uma falsa sensação de segurança. Fagner, muito obrigado por trazer aí um pouquinho da dinâmica, né, e do desafio de vocês. Roberto, obrigado por trazer o Fagner aqui, né, você que já esteve com a gente. É super importante não só trazer o lado da teoria, mas o que um CISO, o que um C-level de tecnologia está vivendo ali na prática. Ficou claro aqui que não é pouca coisa, mas tem caminhos e tem saídas aqui. Então, Fagner, muito obrigado. Roberto, muito obrigado. Muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade também. E você sabe que enquanto vocês estão falando aqui, eu estou fazendo um exercício que, ao sair desse podcast, eu vou mudar todas as minhas senhas. Porque eu não aprendi na escola sobre cibersegurança, mas a gente não tem essa resiliência às vezes. É quase que uma coisa leva a outra, né? Passa a refletir sobre o cuidado que você tem com seus dados. Mas você quer ver um exemplo? E eu faço isso com bastante frequência. Você está num hotel ou em algum evento, né, onde eu vou palestrar, vai ter ali 100, 200 pessoas na plateia. Então, digamos que seja o hotel ABC, né? Então, antes de começar, meia hora antes, eu vou abrir no meu telefone um ponto de acesso de Wi-Fi falando ABC gratuito, né? No meio da apresentação, eu vou pegar o telefone, eu vou olhar, eu garanto para você que tem 10, 20, 30 pessoas conectadas no meu telefone, achando que é um Wi-Fi gratuito, né? Então, assim, ah, a gente, eu costumo brincar que e fazer essa pergunta: qual é a primeira coisa que a gente faz quando chega no restaurante ou no boteco para um happy hour? Qual é a senha do Wi-Fi? Por que é que você vai confiar naquele roteador Wi-Fi que você não sabe quem instalou e o que está instalado naquilo? Você vai pagar com Pix, não vai? O Pix está no seu telefone, tá? Então, ou seja, essa transação financeira vai passar por um roteador Wi-Fi que você não tem menor controle, não sabe o que é. Existem hoje uma série de APTs de ameaças avançadas que conseguem brincar com essa comunicação e conseguem ver o que você está fazendo. Então, gente, né, a gente tem que ter um pouco mais de senioridade, a gente tem que tratar as coisas com mais parcimônia. Usa as coisas assim, você tem no teu telefone, usa, você confia na Claro, confia na TIM, tá ótimo, beleza. Porque o governo, que nem eles, tá em cima. Eu não tô em cima do boteco do seu Zé da esquina. Eu não tenho a menor ideia do que ele tá fazendo. E faz todo sentido. Você deu um exemplo, você poderia ficar aqui dando 5 horas, mas assim, a gente na economia da atenção hoje, o nosso dado, a nossa integridade digital é o que tem de mais relevante, e às vezes a gente não reflete. Por exemplo, telefone, né? Todo mundo aqui usa algum e-commerce, né? Em casa você usa o seu browser, o Chrome, entra no e-commerce, pegar um exemplo qualquer, e compra alguma coisa. Aí no telefone tem o aplicativo, né? Então você compra o aplicativo, você pegou o aplicativo, fez o login, né? E aí você protegeu aquele aplicativo. Só que o seu telefone também tem o Chrome, que está logado na mesma conta que você usa em casa. Se eu entrar no e-commerce através do Chrome no telefone, eu estou dentro da sua conta. Eu não preciso fazer login, que já está logado. Que segurança que você tem nisso? As pessoas não param para pensar. Então hoje, se for usar, por exemplo, você pega o meu telefone, o aplicativo de mensagem instantânea está bloqueado, senha completamente separado do telefone. Os browsers estão completamente separados, não tem nada a ver, né? Aplicativo de banco, uma série de coisas. Por quê? Porque uma das coisas que mais acontece hoje num roubo é você estar com o telefone no painel do seu carro, usando algum Maps da vida, tá? E eles quebram o vidro do carro para roubar o telefone. Por quê? Porque o telefone está desbloqueado e com um aplicativo que vai impedir que o telefone entre em espera. Ou seja, não é nem Ele pelo tá telefone, não é nem pelo device. Não é tudo mais que tá pelo ali. device. Em questão de minutos, a sua conta vai estar sendo atacada. Por que que vai acontecer? Muitas vezes, qual é o segundo fator de identificação para tentar uma tentativa de troca de senha? Ou é um e-mail, que está no seu telefone, ou é um SMS, que também está no seu telefone, ou é uma mensagem instantânea, que também está no seu telefone e está todo mundo aberto. A gente tem que fazer um episódio aqui do Roberto só testando as nossas vulnerabilidades, mas eu quis terminar falando da pessoa física porque a gente falou muito aqui de comportamento e de cultura. Quando você pensa no contexto da empresa e pensa no contexto do seu celular, acho que tudo muda. Queridos, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Forbescast, em parceria com a Kaspersky, falando aqui sobre cibersegurança, cyberimunidade, vários outros termos. Eu convido você para acompanhar outros papos que já tivemos aqui e ficar de olho, porque a gente sempre tem novidades sobre tecnologia, inovação e vários outros assuntos. Muito obrigado pela presença e a gente se encontra no próximo papo.